O CEO derramou café em mim e disse o lixo deve saber seu lugar. Mal sabia ele que a faxineira era a hacker que poderia arruiná-lo. Demitida por ser incompetente, a faxineira salvou a empresa de um ciberataque na frente de todos. Você está demitida. Ele gritou. Minutos depois, o sistema dele travou e apenas a faxineira podia consertar. Uma programadora genial, após ser traída e perder tudo, trabalha como faxineira na empresa de seu rival. Quando o jovem e arrogante CEO a humilha publicamente, ela usa suas habilidades de hacker para salvar a empresa de um colapso que ele mesmo causou, expondo-o na frente do conselho. Capítulo 1. O cheiro de desinfetante e desprezo. Arthur bateu o copo de café com força na borda do balde de limpeza de Evelyn. O líquido escuro e quente espirrou, cobrindo o avental sujo e a calça jeans desbotada da faxineira. Evelyn não recuou. Ela apenas olhou para o chão manchado, depois para os sapatos italianos caros de Arthur. O lixo deve saber seu lugar, Arthur disse, a voz carregada de desprezo. Ele a encarou. Os olhos frios e impacientes. Ele não esperou por uma resposta. Seu olhar a varreu de cima a baixo, um julgamento completo e absoluto. Ele parecia mais irritado com a presença dela do que com o café derramado. Evelyn permaneceu imóvel. O calor familiar do desinfetante e o aroma metálico de produtos de limpeza eram sua rotina. Mas hoje, o cheiro do café derramado, misturado à arrogância de Arthur, parecia particularmente pungente. Ela sentiu uma fisgada, não de medo, mas de uma frieza crescente. Ela levantou os olhos lentamente, encontrando os dele. O senhor se importa? Evelyn perguntou. Sua voz era baixa, controlada, quase uma raspagem. Não havia raiva audível, apenas uma pergunta fria que pairava no ar. Arthur zombou, um som curto e desagradável. Eu me importo com a sua falta de utilidade, Arthur retrucou, virando-se para ir embora. Ele a deixou ali, com o balde em uma mão e o cheiro de seu desprezo impregnado em suas roupas. Evelyn observou suas costas se afastarem. Os sons de seus passos pesados ecoavam pelo corredor silencioso. Os outros funcionários, os verdadeiros empregados da corporação, evitavam contato visual. Era mais fácil fingir que não viam. Evelyn se abaixou, pegando o pano que havia caído. Ela o passou sobre a mancha em seu avental. Aquele era o mundo dela agora. Esfregar o chão, limpar o que os outros deixavam para trás. Seus pensamentos, no entanto, não estavam focados na sujeira. Eles estavam em Arthur Reis, o CEO da Nexacorp. Ele era tão jovem, tão impaciente, tão acostumado a ter tudo. Ele não fazia ideia de quem ela era. Não fazia ideia de quem ele estava insultando. Ela limpou o chão com movimentos precisos e econômicos. Cada movimento era deliberado. Ela não era apenas uma faxineira. Ela era Evelyn Reed, a programadora que uma vez havia construído o software de segurança que agora protegia esta própria empresa. A programadora que Arthur Reis, com sua ganância e traição, havia arruinado. Arthur entrou em seu escritório privativo, fechando a porta com um clique decisivo. Ele se dirigiu à sua mesa de mármore polido, sentando-se em sua cadeira ergonômica. Ele pegou seu telefone, deslizando o polegar pela tela com impaciência. Ele precisava de café. Onde estava o café? Ele se levantou e caminhou até a máquina de café expresso. Encontrou o copo que usara anteriormente. Estava meio vazio. Um pequeno traço de aborrecimento o percorreu. Ele deveria ter cuidado para não desperdiçar. Ele avistou a faxineira perto do final do corredor. Ela estava limpando o chão. Tão invisível quanto o ar. Ele pegou o copo de café. Já frio. Um impulso de irritação tomou conta dele. Ele não precisava de mais nada que fosse imperfeito. Ele foi em direção a ela, sua mente já focada no próximo item em sua agenda. A máquina de café. O relatório de mercado. A reunião do conselho. A faxineira era apenas um obstáculo passageiro. Ele não se deu ao trabalho de contorná-la. Ei, você! Ele chamou. Evelyn parou de esfregar. Ela se levantou lentamente, o balde ainda em sua mão. Seus olhos encontraram os dele. Havia algo em seu olhar, uma centelha que ele não conseguia identificar. O que o senhor deseja? Ela perguntou. A voz dela era profissional, mas havia uma nota subjacente que ele não compreendia. Ele ergueu o copo. Pegue, ele ordenou. Evelyn apenas o encarou. Um silêncio tenso se instalou. Arthur sentiu seu controle diminuir. Ele bateu o copo em seu balde. O lixo deve saber seu lugar. Ele disparou, a raiva tomando conta. Ele a deixou ali, parada, enquanto ele se afastava,
sentindo uma onda de satisfação por ter reafirmado seu domínio. Ele não percebeu que a mesma frieza que ele sentia por ela. Ela agora a sentia por ele. Evelyn ficou parada por um momento. Ela olhou para a mancha em seu avental. Um sorriso sutil se formou em seus lábios. O lixo tinha um lugar. E ela estava prestes a mostrá-lo. Qual era esse lugar? Capítulo 2 A sombra do passado na corporação. Arthur estava em sua sala, revisando o relatório semanal. Sua equipe de TI estava atrasada em atualizações críticas, e ele não estava feliz. Onde está o progresso? Ele murmurou para si mesmo, seus dedos batendo no teclado. Ele precisava de eficiência. Precisava de resultados. A Nexacorp estava estagnada. E ele sentia a pressão aumentar. Evelyn, disfarçada em seu uniforme de faxineira, empurrava seu carrinho de limpeza pelo corredor. Ela passou pela porta entreaberta do escritório de Arthur. Ela o ouviu resmungar. Ela sabia exatamente por que a equipe de TI estava atrasada. Era a infraestrutura obsoleta que Arthur se recusava a atualizar, a mesma infraestrutura que ele herdou de seu pai. Sem entender sua complexidade. Ela parou por um momento, encostada na parede. Sua mente a levou de volta ao seu próprio escritório, anos atrás. Ela havia projetado sistemas inovadores. Códigos que faziam a Nexacorp funcionar sem problemas. Ela tinha um futuro brilhante. Então veio a traição. Arthur e seu pai. Eles a roubaram. Eles roubaram seu trabalho, sua reputação e sua empresa. O que restou foi um escândalo fabricado e uma reputação manchada. Ela foi forçada a vender tudo por centavos. Agora, ela era Evelyn Reed, a faxineira. Sua habilidade em engenharia de software era uma memória enterrada, um segredo guardado sob camadas de produtos de limpeza e uniformes desbotados. Ela observou Arthur. Ele era o epítome da complacência. Um herdeiro que nunca precisou lutar por nada. Ele não tinha ideia do legado tecnológico que ela deixou para trás, nem do quão precária era a fundação sobre a qual ele construíra sua arrogância. Ela continuou seu trabalho, varrendo os corredores, limpando escritórios. Cada movimento era calculista. Ela estava coletando informações. Ela observou quem ia e quem vinha, quem falava com quem. Ela notou a tensão na equipe de TI. O medo nos olhos dos técnicos. Eles estavam lutando uma batalha perdida contra sistemas que estavam falhando. Mais tarde. Evelyn entrou no escritório de Arthur para limpar. Ele estava concentrado em sua tela, a testa franzida. Ela começou a limpar a mesa dele, movendo papéis com cuidado. Algum problema com a rede hoje? Evelyn perguntou, sua voz neutra. Ela já sabia a resposta. Arthur levantou a cabeça, surpreso por ela falar. Ele a encarou por um momento, como se a estivesse vendo pela primeira vez. Mas era apenas reconhecimento superficial. Ele a viu como uma faxineira. A rede está lenta. TI está com problemas, ele disse secamente, voltando sua atenção para a tela. Talvez precise de uma atualização. Evelyn sugeriu casualmente, enquanto limpava um copo vazio na mesa dele. Ou talvez apenas de uma reconfiguração. Os sistemas mais antigos podem ser temperamentais. Arthur a olhou novamente, uma expressão de leve aborrecimento em seu rosto. Eu tenho gente para cuidar disso, ele disse, sua voz indicando que a conversa havia terminado. Ele não via a ironia. Ele não via a conexão. Ele não a reconheceu. E isso era bom. Era exatamente como Evelyn queria. Ela terminou de limpar o escritório e saiu. No corredor, ela pegou seu próprio telefone de um armário. A tela acendeu, revelando um ambiente de trabalho de programação complexo e familiar. Ela começou a digitar. Linhas de código fluíam de seus dedos com uma velocidade e precisão que deixariam qualquer um boquiaberto. Ela estava começando a sondar os sistemas da Nexacorp. Ela estava voltando para casa. E ela estava voltando para acertar as contas. O que Arthur não sabia era que a faxineira que ele mal via era a pessoa que melhor entendia os fundamentos de sua empresa. E ela estava prestes a explorar cada falha que ele e seu pai haviam deixado para trás. Ele a havia humilhado. Mas não havia apagado sua existência. Pelo contrário, ele a trouxe de volta, bem para o coração de seu império vacilante. Evelyn sabia que este era apenas o começo. A Nexacorp estava em declínio, e Arthur estava no comando. A traição do passado ainda ardia. E a programação que ela estava tecendo agora, nas sombras, seria a arma que ele nunca esperaria. A sombra do passado estava prestes a engolir a empresa. Arthur suspirou, passando a mão pelo cabelo. O relatório estava cheio de números vermelhos. A Nexacorp precisava de uma virada. Ele olhou pela janela.
para a cidade abaixo. Ele sentiu o peso da responsabilidade, mas também a certeza de sua própria capacidade. Ele era um rei. Ele sobreviveria. Ele não tinha ideia de quão errada estava essa certeza. A faxineira no corredor, com seu balde e esfregão. Era a única coisa que importava agora. Evelyn digitava furiosamente. Ela estava acessando os servidores legados. Ela encontrou os arquivos de projeto originais. Os dela. Ela sorriu. O passado estava mais perto do que Arthur imaginava. Arthur pegou um pequeno objeto de metal de uma gaveta. Era um pequeno chip de memória antigo. Um lembrete do seu pai. Ele o apertou na mão. Ele estava pronto para tudo. Evelyn acessou um arquivo de segurança particular. Era um arquivo criptografado. Ela sabia a senha. Era o nome dela. Ela sorriu. O passado estava realmente de volta. Arthur se levantou e caminhou até a janela. Ele franziu a testa. Uma das câmeras de segurança externas parecia estar piscando. Idiotes, ele resmungou para a equipe de segurança. Ele não sabia que o piscar era um sinal. Evelyn viu a mensagem de erro em seu terminal. A câmera externa. Ela continuou digitando. O jogo havia começado. Arthur estava no caminho para a reunião. Ele se sentiu confiante. Ele não tinha ideia do que estava por vir. Evelyn estava planejando seu próximo movimento. Ela sabia que precisava ser sutil. Mas a cada dia, a paciência diminuía. A cada dia. A raiva crescia. Arthur Hayes não tinha ideia de quão profunda era a toca de coelho em que ele havia caído. Evelyn Reed, a faxineira, estava apenas começando a desenterrar os segredos. Arthur pegou seu café. Ele bebeu um gole. Ele estava pronto para o dia. Ele não sabia que a faxineira estava igualmente pronta. Sua vingança estava se aproximando. Evelyn sabia que Arthur estava começando a perceber. Era um bom sinal. Arthur Hayes não sabia que a faxineira era o fantasma em sua máquina. Mas ele logo saberia. Evelyn sabia. E estava pronta. A máscara estava no lugar. A operação estava em andamento. O jogo estava em andamento. E Evelyn era a única jogadora que importava. Capítulo 3. O café e a sentença. Arthur estava no centro do saguão da Nexacorp, cercado por uma pequena multidão de funcionários. Um murmúrio de antecipação pairava no ar. Ele estava prestes a fazer um anúncio importante. Evelyn, com seu balde e esfregão, estava discretamente posicionada perto da entrada lateral. Ela observava, uma espectadora invisível no palco de Arthur. Arthur sorriu, um sorriso polido que não alcançava seus olhos. Senhoras e senhores, ele começou. Sua voz ressoando pelo espaço ampliado. Hoje é um dia marcante para a Nexacorp. Estamos prestes a lançar nosso novo sistema de gerenciamento de dados. Um sistema que irá revolucionar nossa eficiência e nossos lucros. Ele gesticulou para uma tela gigante atrás dele, onde gráficos complexos de barras subiam e desciam. Evelyn sabia o que aqueles gráficos realmente representavam: os restos do trabalho dela, agora sendo apresentados como a obra-prima de Arthur. Um nó de ressentimento se apertou em seu peito. Este sistema, Arthur continuou, com orgulho em sua voz, foi projetado com nossa segurança em mente. Uma fortaleza digital inexpugnável. Evelyn bufou silenciosamente. Inexpugnável. Que piada. Ela conhecia as brechas. Ela as havia construído ali, intencionalmente. Protocolos de segurança de backup, escondidos à vista de todos, projetados para serem acessados apenas por ela. Enquanto Arthur falava, um dos técnicos de TI, um jovem chamado Ben, se aproximou dele com um tablet. Seu rosto estava pálido. Ele sussurrou algo no ouvido de Arthur. A expressão de Arthur mudou abruptamente. A confiança em seu rosto vacilou, substituída por uma preocupação repentina. O que é isso? Arthur perguntou, sua voz mais baixa, menos pública. Sr. Hayes, o sistema de dados, há um problema. A rede externa está caindo. Parece um ataque. Ben estava visivelmente em pânico. Arthur lançou um olhar para a tela, onde os gráficos de barras começaram a exibir um padrão errático, oscilando perigosamente. Ele franziu a testa. Um ataque. Impossível. Nosso sistema é inexpugnável. Ele tentou acalmar Ben, sua voz ainda controlada, mas a tensão era palpável. Ele dispensou Ben com um gesto brusco. Resolva isso, ele ordenou. Antes de voltar para a multidão, tentando manter a compostura. Mas o dano estava feito. A dúvida se espalhou pelo saguão. Evelyn viu tudo. Ela viu o pânico nos olhos de Ben. Ela viu a pretensão de Arthur desmoronar. Era o momento perfeito. O palco estava montado.
Ela empurrou seu carrinho de limpeza em direção ao centro do saguão, parando a poucos metros de Arthur. Sr. Reis, Evelyn chamou, sua voz clara e ressonante, cortando o barulho da multidão e a tensão crescente. Todos se viraram para ela. Arthur a encarou, incrédulo e furioso. O que você está fazendo aqui? Arthur rosnou, os olhos fixos nela. Saia. Sr. Reis, Evelyn repetiu, ignorando sua raiva, sua voz ainda firme. Você disse que o sistema era inexpugnável. Parece que não é. Uma onda de choque percorreu a multidão. Quem era essa faxineira? Por que ela estava falando com o CEO daquela maneira? Cale a boca, Arthur disse, dando um passo em direção a ela. Você não sabe nada sobre isso. Evelyn deu um passo à frente, sua postura mudando sutilmente. A fachada de faxineira enfraqueceu, revelando uma determinação fria. Eu sei o suficiente. Ela declarou. Eu sei que a porta dos fundos que você nunca se preocupou em fechar ainda está aberta. Os olhos de Arthur se arregalaram ligeiramente. Ele olhou para Ben, que estava atrás dele, seu rosto ainda mais pálido. Ben balançou a cabeça lentamente, um gesto de negação inútil. Porta dos fundos. Arthur repetiu, sua voz quase um sussurro. Ele começou a entender. Aquele olhar que ele vira nela antes. O conhecimento sutil que ela possuía. A versão mais antiga do seu sistema de segurança. Evelyn continuou, sua voz aumentando um pouco. Deliberadamente para, que todos pudessem ver. O código original. Você nunca o atualizou completamente. Apenas a interface. Ela deu um passo à frente, aproximando-se de Arthur. A multidão se encolheu, observando a cena surreal. Você disse que o lixo sabe seu lugar, Evelyn disse, encarando Arthur diretamente. Seus olhos eram como aço polido. Meu lugar era ser ignorada. Mas meu código está em toda parte. Arthur estava petrificado. A máscara de controle havia caído completamente. Ele estava exposto. Ele olhou para a multidão, buscando apoio. Mas encontrou apenas curiosidade e choque. Eu posso resolver isso, Evelyn ofereceu, um leve toque de ironia em sua voz. Se você me der acesso. Arthur hesitou. Ele estava prestes a recusar, a gritar com ela, a chamá-la de louca. Mas os gráficos na tela estavam piorando. O pânico em seu rosto era agora visível para todos. Ele não tinha escolha. Bem, Arthur disse, sua voz tensa. Dê a ela o acesso. Agora. Ben correu para um terminal próximo, seus dedos voando sobre o teclado. Evelyn observou o processo. Sua mente já trabalhando. Ela não era mais a faxineira. Ela era a arquiteta. E a destruidora. O café derramado em seu avental parecia agora uma medalha de honra. A sentença de Arthur estava sendo proferida, não com palavras, mas com linhas de código. Capítulo 4 Sob a máscara da faxineira. Evelyn sentou-se em seu pequeno quarto alugado, iluminado apenas pela luz fria de seu laptop. O cheiro de desinfetante ainda pairava em suas roupas, uma lembrança sutil de seu disfarce. Arthur Reis havia concordado em dar-lhe acesso. Mas ela sabia que ele a observaria de perto. A Nexacorp era agora seu playground, e Arthur, seu guarda relutante. Ela já havia criado um perfil de acesso secundário, um fantasma dentro do sistema. Era uma porta de entrada discreta, invisível para todos, exceto para ela. A cada noite, após seu turno de limpeza, ela se tornava outra pessoa. Evelyn Reed, a faxineira, disse Patricia. Em seu lugar, surgia NYX, a hacker anônima. Naquela noite. Ela se aprofundou nos registros da empresa. Ela procurava por mais do que apenas falhas de segurança. Ela buscava os vestígios da traição que a havia arruinado. Documentos financeiros, e-mails, contratos. Pequenos fragmentos que, quando unidos, pintavam um quadro sombrio da ascensão de Arthur. Ela encontrou registros de despesas que não faziam sentido, transferências de fundos inexplicáveis. Ela descobriu e-mails antigos entre Arthur e seu pai, discutindo estratégias para minimizar os danos causados por Evelyn após a sua saída. Minimizá-los significava aniquilá-la. Arthur estava, provavelmente, em seu luxuoso apartamento, sem ideia do que estava acontecendo. Ele achava que a crise havia sido contida. Ele pensava que a faxineira havia resolvido o problema, uma anomalia conveniente que ele logo esqueceria. Ele não podia estar mais enganado. Evelyn estava mapeando a rede. Ela não estava apenas consertando. Ela estava explorando. Ela identificou os servidores de dados principais, os bancos de dados de clientes, os arquivos de propriedade intelectual. Ela criou cópias encriptadas de tudo.
salvando-as em um local seguro e inacessível para a Nexacorp. Era uma apólice de seguro. E uma arma em potencial. Um pequeno alerta surgiu em seu monitor. Uma tentativa de acesso não autorizado. Era a equipe de T. de Arthur, investigando a origem da intervenção anterior. Eles estavam vasculhando os logs, procurando por qualquer coisa fora do comum. Evelyn agiu rapidamente. Ela reescreveu as entradas de log relevantes, apagando qualquer rastro de sua presença como NYX. Ela substituiu os dados por registros genéricos de manutenção. Como se fosse um procedimento de rotina. Seus dedos dançavam sobre o teclado, um balé de código disfarçando sua intrusão. Ela parou por um momento. Ela sentiu um arrepio. Não era medo. Era a adrenalina da caçada. Ela estava em território inimigo, mas ela era a predadora. Arthur Hayes a havia subestimado. Ele a havia descartado como lixo. Agora, esse lixo estava se infiltrando em seus sistemas, coletando seus segredos. Em um dos e-mails que ela desenterrou, ela encontrou uma menção a um projeto secreto. Um que seu pai havia iniciado antes de sua morte. Um projeto que Arthur estava desmantelando, vendendo partes dele para garantir seu próprio controle. Era o Projeto Fênix. O projeto que Evelyn havia concebido em sua essência. Ela fechou a janela de e-mail, uma sensação de satisfação fria percorrendo-a. Arthur não apenas a havia traído em sua carreira, mas estava destruindo o legado de seu próprio pai. Na manhã seguinte, Evelyn estava de volta ao seu turno de faxineira. Arthur passou por ela no corredor. Mais uma vez sem reconhecê-la. Ele estava com uma expressão preocupada. A equipe de T ainda estava em seu rastro, tentando entender como a crise havia sido evitada. Você ouviu alguma coisa? Arthur perguntou a Ben, que parecia exausto. Nada, Sr. Hayes. Os logs estão limpos. Como se nada tivesse acontecido. Apenas um erro no sistema. Ben parecia confuso. Arthur suspirou. Continuem procurando. Ele olhou para o corredor. Evelyn estava ali, limpando o chão. Ele a encarou por um breve momento, como se estivesse tentando lembrar de algo. Mas nada veio à mente. Ela era apenas a faxineira. Evelyn varreu o chão perto dele. Ela sentiu seu olhar, mas não levantou a cabeça. Ela estava segura, por enquanto. Seu disfarce era perfeito. Ela estava sob o radar. Mas por quanto tempo? Ela sabia que Arthur era astuto. Ele eventualmente descobriria. Mas até lá, ela teria tempo. Tempo para planejar. Tempo para coletar. Tempo para se preparar para o dia em que ela se revelaria. E naquele dia, Arthur Hayes conheceria o verdadeiro significado de ser reduzido a nada. O disfarce era forte. A máscara era perfeita. A guerra estava apenas começando. Arthur saiu para sua reunião. Ele se sentiu confiante em sua capacidade de gerenciar a situação. Ele estava seguro. A empresa estava segura. Ele acreditava nisso. Evelyn sorriu levemente. A confiança era sua maior fraqueza. E seu maior trunfo. Ela continuou varrendo. A próxima etapa de seu plano estava apenas esperando. Evelyn estava compilando seu próximo ataque. Ela havia encontrado a fraqueza principal. A porta dos fundos. E ela estava prestes a usá-la para derrubar tudo. Arthur Hayes estava prestes a descobrir a verdade. Mas ele não estava preparado para o que viria. Evelyn sabia. E estava pronta. A máscara estava no lugar. A operação estava em andamento. O jogo estava em andamento. E Evelyn era a única jogadora que importava. Capítulo 5 O primeiro sussurro de poder. A Nexacorp estava em polvorosa. A tentativa de ataque cibernético havia sido frustrada, mas os danos colaterais eram visíveis. Sistemas lentos, interrupções esporádicas. Arthur estava furioso, mas incapaz de identificar a causa raiz. Ben, o técnico de T, estava exausto, passando horas em frente ao computador, buscando respostas que Evelyn habilmente ocultava. Evelyn, como faxineira, observava a confusão de perto. Ela passava o esfregão nos mesmos corredores que Ben corria, seus olhos seguindo os movimentos ansiosos dele. Ela sabia que o caos era seu aliado. Quanto mais Arthur se sentisse impotente, mais fácil seria para ela controlar a narrativa. Um dia, Ben estava debruçado sobre um terminal no corredor, o rosto contraído em frustração. Ele murmurava consigo mesmo, jogando o cabelo para trás. Não consigo encontrar a origem. Ben disse em voz alta, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. É como se o sistema estivesse se sabotando. Evelyn parou de esfregar, fingindo limpar um ponto específico no chão.
Ela esperou alguns segundos, depois se aproximou calmamente do terminal. Talvez seja algo no backen, Evelyn disse, sua voz baixa e casual. Ela manteve seus olhos no chão, como se estivesse falando de forma abstrata. Os sistemas mais antigos, quando interligados com novos, às vezes criam gargalos inesperados. Ben levantou a cabeça. Surpreso. Ele não esperava uma contribuição da faxineira. Ele a olhou por um momento, avaliando. Era apenas uma faxineira. Mas suas palavras tocaram em algo que ele estava sentindo. Backen. Ben perguntou, franzindo a testa. O que você quer dizer? Uma porta de serviço antiga, Evelyn continuou, agora passando o esfregão em um arco lento e deliberado perto dos pés de Ben. Uma que deveria ter sido desativada, mas ficou ativa. Ela pode criar um loop de dados, ou uma falha de autenticação. Ben ficou em silêncio por um momento, processando a informação. A ideia de uma porta de serviço antiga não era completamente absurda. A Nexacorp tinha sistemas legados. Arthur não se importava em atualizá-los completamente. Uma porta de serviço antiga. Ben repetiu pensativo. Ele olhou para seu monitor, seus dedos começando a dançar no teclado com um novo senso de propósito. Isso poderia explicar a lentidão. Ele começou a digitar freneticamente, abrindo diferentes janelas de diagnóstico. Evelyn observou seu trabalho com um interesse contido. Ela estava plantando a semente. Ela estava guiando Ben, sutilmente, na direção que ela queria. Arthur saiu de seu escritório, seu olhar percorrendo o corredor. Ele viu Evelyn conversando com Ben. Ele franziu a testa. O que você está fazendo? Ele perguntou a Ben, sua voz carregada de irritação. Ben se virou, visivelmente surpreso por Arthur estar prestando atenção. Nada, Sr. Hayes. Apenas discutindo alguns possíveis gargalos com a nossa colega. Ele gesticulou vagamente para Evelyn. Arthur olhou para Evelyn. Ele a viu como uma curiosidade, um elemento estranho em sua paisagem corporativa. Ele não lhe deu importância. Ele não via Evelyn, a faxineira. Ele via apenas uma empregada de baixo escalão. Gargalos. Arthur disse, seu tom um misto de descrença e impaciência. Concentrem-se em resolver o problema, não em especular com a equipe de limpeza. Ele se virou e entrou em seu escritório, deixando Ben para trás. Ben suspirou, voltando para seu trabalho. Evelyn continuou limpando, uma satisfação sutil se espalhando por ela. O sussurro de seu conhecimento havia sido ouvido. Arthur havia sido marginalmente perturbado. Era um pequeno passo, mas era um começo. Mais tarde naquele dia, enquanto Evelyn limpava o escritório de Arthur, ela viu Ben entregando a Arthur um relatório. Arthur o pegou, sua expressão mudando de irritação para surpresa. Uma porta de serviço antiga. Arthur disse, lendo o relatório. Você tem certeza? Sim, Sr. Hayes, Ben respondeu. Aparentemente, havia uma porta de acesso de desenvolvimento desativada que não foi completamente removida. Estava aberta. Alguém com conhecimento do sistema poderia ter usado isso. Foi o que causou a lentidão. E potencialmente o ataque. Arthur olhou para o relatório, depois para a porta de seu escritório. Como se estivesse tentando lembrar de algo. Ele não conseguia se lembrar de quem seria capaz de tal façanha. A ideia de que alguém dentro da empresa, alguém que ele nem notava, pudesse ter essa habilidade, o incomodava. Evelyn, do lado de fora, ouviu a conversa. Ela sorriu. Seu sussurro havia se tornado um eco na mente de Arthur. Ele ainda não a via, mas ela sabia que estava começando a ser notada. A semente estava plantada. A investigação começaria. E Arthur Hayes, em sua busca por um culpado externo, nunca olharia para a faxineira que estava bem ali, limpando seus corredores. O jogo estava apenas esquentando. Arthur fechou o relatório com um estalo. Ele precisava descobrir quem era esse alguém. Ele não podia permitir que ninguém tivesse acesso não autorizado aos seus sistemas. Era um risco à segurança. Era um risco à sua reputação. Ben esperou, aguardando instruções. O que devo fazer, Sr. Hayes? Arthur pensou por um momento. Verifique todos os acessos relacionados àquela porta de serviço. Quem a criou? Quem tinha permissão para manipulá-la? Ben assentiu. Sim. Sr. Hayes. Vou investigar. Arthur se levantou e caminhou até a janela. Ele olhou para a rua lá embaixo. Ele sentiu uma pontada de algo. Uma sensação de que algo estava fora do lugar. Ele a viu, a faxineira, saindo do prédio. Ele não a reconheceu. Mas a semente de dúvida havia sido plantada. Evelyn caminhou para longe da Nexacorp. Ela sentiu o peso da noite caindo.
Ela sabia que Ben estava agora em seu rastro. Mas ela estava um passo à frente. O sussurro havia sido plantado. E a investigação estava apenas começando. Arthur Hayes estava começando a perceber que havia mais coisas acontecendo na Nexacorp do que ele via. Ele apenas não sabia quem estava por trás disso. Evelyn sabia. E estava pronta. O sussurro de poder era apenas o começo. Arthur se levantou. Ele pegou o tablet de Ben. Ele olhou para os dados. Ele precisava de respostas. Evelyn fechou seu laptop. Ela sabia que as respostas de Arthur estavam próximas. Arthur Hayes não sabia que a faxineira era o fantasma em sua máquina. Mas ele logo saberia. Evelyn sabia. E estava pronta. O sussurro era apenas o começo. Capítulo 6 A semente da discórdia. Arthur Hayes convocou Ben novamente. A tentativa de ataque simulado para capturar Evelyn havia falhado. Arthur estava obcecado em encontrar uma falha em Evelyn. Ben investigava o passado de Evelyn. Sua competência e sanidade eram claras. Ben, você encontrou alguma coisa? Arthur perguntou, frustrado. Sua tela exibia os resultados da investigação de Ben. Eram escassos. Ben balançou a cabeça. Senhor Hayes, os registros de Evelyn Reed são impecáveis. Sua formação acadêmica é sólida. Seus trabalhos anteriores são notáveis. Não há indícios de instabilidade mental ou de comportamento errático. Pelo contrário, suas avaliações de desempenho eram consistentemente excelentes. Arthur franziu a testa. O que você quer dizer? O alerta era real. O alerta foi acionado, Sr. Hayes. Mas o código em si é impecável. Não há falha. Pelo contrário. Há protocolos de segurança ocultos. Padrões que eu nunca vi antes. É incrivelmente avançado. Se o sistema foi invadido, foi através de algo que não está em nosso código dela. Algo externo. Arthur sentiu a frustração aumentar. A armadilha funcionou, mas não como esperado. Evelyn não apenas criou a vulnerabilidade, ela a usou para mostrar sua superioridade. Ela o estava testando. Ela o estava guiando. Algo externo. Arthur murmurou. Ele lembrou do ataque original. Do ataque que não era dela. Ela mencionou que alguém mais poderia ter percebido a vulnerabilidade. Talvez ela esteja tentando nos avisar, Ben sugeriu. Talvez essa vulnerabilidade seja um sinal de alerta para outro tipo de ameaça. Arthur olhou para Ben, ponderando. Evelyn o humilhara, o ignorara, o salvara e agora o provocava. Ela estava jogando um jogo. E ela ditava as regras. Ela está nos avisando sobre o quê? Arthur perguntou, suspeito. Não sei. Sr. Hayes. Mas o código dela é extraordinário. Há partes dele que parecem projetadas para um propósito específico. Algo que vai além de manter os sistemas funcionando. Evelyn, disfarçada como faxineira, varria o corredor perto do escritório de Arthur. Ela ouviu parte da conversa. Ben tentando entender seu código. Arthur, cada vez mais desconfiado. Era hora de um passo a mais. Uma pista sutil. Ela passou pelo escritório de Arthur, carregando seu balde. Ben estava lá dentro, mostrando o tablet a Arthur. Evelyn fingiu tropeçar perto da porta, deixando cair um pequeno pendrive de sua bolsa. O pendrive era discreto. Seus olhos encontraram os de Arthur. Havia um brilho desafiador neles. Um convite silencioso. Desculpe, Evelyn exclamou, abaixando-se para pegá-lo. Arthur observou. Ele viu o pendrive cair. Ele viu como ela o pegou. Ele viu o brilho em seus olhos. Era como se ela estivesse propositalmente deixando cair uma pista. Tome cuidado, Arthur disse a ela, sua voz tensa. Ele não estava mais apenas incomodado. Estava intrigado. Evelyn apenas sorriu fracamente e continuou seu caminho. Arthur olhou para Ben. Esse pendrive. Arthur disse, sua voz baixa. O que ele contém? Ben pegou o tablet novamente. Não há registro de nenhum dispositivo removível sendo conectado ao sistema naquele momento, Sr. Hayes. Mas posso tentar analisar o pendrive, se quiser. Arthur pensou. Ele sabia que Evelyn estava jogando com ele. Ela estava provando seu controle. Ela o estava guiando. Ele decidiu aceitar o desafio. Analise-o. Arthur disse. Mas com cautela. Não quero mais nenhuma falha de segurança. Ben assentiu, já se dirigindo para seu terminal. Arthur Hayes estava cada vez mais imerso no jogo de Evelyn. Ele a via como uma adversária. Ela era a única que entendia a máquina. E ela estava prestes a mostrar a Arthur o quão poderoso esse conhecimento era. O pequeno passo de Evelyn havia sido dado. A semente da curiosidade e do desconfiança estava plantada. Arthur observou Ben começar a análise do pendrive.
Ele sentiu uma mistura de apreensão e excitação. Ele não sabia o que ele continha, mas sabia que viria de Evelyn. E isso dizia tudo o que ele precisava saber. Ben conectou o pendrive ao seu sistema de segurança. Ele estava pronto para qualquer coisa. Evelyn estava observando os logs. Ela sabia que o pendrive conteria algo que chamaria a atenção de Arthur. Algo que o levaria a pensar. Arthur Hayes não sabia o que Ben encontraria no pendrive. Mas ele estava prestes a descobrir. Evelyn sabia. E estava pronta para o próximo movimento. O pequeno passo havia sido dado. Capítulo 7. O Disaster Imminent. Arthur estava em uma reunião com o conselho da Nexacorp. O clima era sombrio. Os relatórios financeiros mostravam uma queda acentuada. A ineficiência de Arthur estava começando a ter consequências sérias. Ele tentava projetar confiança, mas seus olhos buscavam uma saída. Senhores, Arthur começou, sua voz tentando soar firme. Tivemos alguns contratempos técnicos. Eles afetaram nossa produtividade e nossos lucros. Mas estamos implementando novas medidas de segurança. Um membro do conselho, Sr. Thompson, olhou para Arthur com ceticismo. Novas medidas de segurança. Bem, o que você pode nos dizer sobre a recente falha na rede? Ben, convocado à reunião, parecia tenso. Sr. Thompson, foi um incidente complexo. Estamos investigando todas as possibilidades. Envolveu a exploração de vulnerabilidades em sistemas legados. Arthur interveio. Ben está certo. Foi uma questão técnica, algo que já estamos corrigindo. Não há nada para se preocupar. A Nexacorp está segura. Thompson não estava convencido. Segura. Nossos concorrentes estão avançando. Precisamos de liderança sólida. Não de desculpas técnicas. Ele lançou um olhar penetrante para Arthur. Precisamos de resultados. Enquanto isso, Evelyn estava em seu escritório improvisado, monitorando a atividade da Nexacorp. Ela viu os dados. A ameaça de ataque cibernético que ela plantou, a falha de segurança que ela explorou, estava se tornando mais perigosa. A Nexacorp estava se tornando um alvo fácil. Ela observou a equipe de Arthur tentar conter a intrusão. Eles estavam usando as soluções erradas, seguindo os protocolos equivocados. Era como tentar apagar um incêndio com uma mangueira de água que vazava. Arthur, com sua ignorância sobre os sistemas subjacentes, estava permitindo isso. Um alerta urgente apareceu em seu monitor. Uma atividade maliciosa em larga escala. Não era dela. Alguém mais havia percebido a vulnerabilidade da Nexacorp. Um ataque real estava começando. Um ataque que Evelyn não orquestrou. Ela sentiu um aperto no peito. Isso era mais do que vingança pessoal. Isso afetava os funcionários inocentes. Arthur havia criado essa situação com sua incompetência. Agora, ela tinha uma escolha. Observar a Nexacorp ser destruída por um ataque externo, ou intervir novamente, mesmo que isso a expusesse um pouco mais. Ela tomou sua decisão. Ela não deixaria um ataque externo destruir o que Arthur e seu pai haviam construído. A vingança viria depois. Agora, era hora de agir. Evelyn pegou seu laptop e começou a digitar. Era Nix, a hacker. Ela acessou os sistemas da Nexacorp remotamente, entrando em uma área secreta. Era o núcleo de controle. Um sistema de backup de emergência que ela mesma havia desenvolvido anos atrás. Ela começou a isolar os servidores afetados pelo ataque. Ela criptografou os dados restantes. Ela trabalhou em velocidade vertiginosa. Era uma corrida contra o tempo. Arthur estava em seu escritório, recebendo relatórios aterrorizantes. As finanças estão inacessíveis. Os dados de clientes foram expostos. A produção parou. Ele se sentiu impotente. De repente, as telas começaram a mudar. Os códigos de erro vermelhos foram substituídos por mensagens de sistema em desenvolvimento. A atividade maliciosa parou. O caos começou a se dissipar. Ben, olhando para seu terminal, ficou boquiaberto. Sr. Hayes, os ataques pararam. Os sistemas estão se estabilizando. Alguém está isolando os servidores afetados. Arthur olhou para as telas, confuso. Quem? Como? Não sei, Sr. Hayes. Parece que alguém está intervindo. Alguém com acesso total ao sistema. Mas não é a nossa equipe de TI. Ben Alhu para Arthur. Perplexo e admirado. É como se um fantasma tivesse entrado e consertado tudo. Arthur não disse nada. Ele sabia. Era ela. A faxineira. A hacker. Evelyn. Ela estava ali, orquestrando tudo de forma anônima. Ele sentiu uma mistura de alívio, raiva e respeito relutante. Ela o havia salvado,
e ele a humilhara. Evelyn observou os sistemas se estabilizarem. O ataque externo havia sido neutralizado. Ela sabia que Arthur estava mais perto de descobrir a verdade. Ela não se revelou completamente. Mas ela mostrou a ele o quão poderoso seu anonimato era. Arthur estava em seu escritório, processando tudo. Ele a humilhara. E ela o salvou. A Ironia era gritante. A Faxinera. Aquela que ele tratou como lixo. Ela possuía o poder de destruir e de salvar sua empresa. Bem, Arthur disse, sua voz calma, mas com urgência. Prepare um relatório completo sobre a origem da porta de serviço que foi explorada. Quero saber quem a criou. Quero saber quem tinha acesso a ela originalmente. Bem assentiu. Sim. Senhor Reis. Vou começar imediatamente. Arthur sentou-se em sua cadeira. Ele olhou para a porta de seu escritório. Ele sabia que precisava encontrá-la. Ele precisava entender quem era Evelyn Reed. E precisava saber por que ela estava fazendo isso. A intervenção anônima foi um sussurro, mas para Arthur, soou como um trovão. Ele estava começando a ver além da máscara. Evelyn, em seu esconderijo, observava a atividade do ataque em seu monitor. Ela sabia que era hora de entrar em ação. Ela não era mais Evelyn Reed. A Faxinera. Era Nix. E ela estava prestes a salvar a empresa. Arthur estava em pânico. Ele não sabia o que fazer. Ele precisava de ajuda. Ele precisava dela. Evelyn estava pronta. O desastre iminente era seu chamado. Ela entrou na batalha. Arthur Reis estava prestes a descobrir quem era realmente Evelyn. Mas ele não estava pronto para o que viria. Evelyn sabia. E estava pronta para ser encontrada. O desastre iminente era seu palco. E ela estava prestes a dominar. Capítulo 8 A intervenção anônima. O caos na Nexacorp era palpável. Sistemas de dados críticos estavam congelados. Relatórios de segurança piscavam em vermelho. Arthur Reis estava no centro do furacão, o rosto pálido, a voz embargada pelo desespero. Ele havia dado ordens, mas a equipe de Ti, sobrecarregada e sem as ferramentas certas, não conseguia conter o ataque massivo. Senhor Reis, os dados estão sendo corrompidos, gritou Ben, correndo até a sala de Arthur. Estamos perdendo o controle. Os backups estão sendo apagados também. Arthur sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A empresa inteira estava em risco. Sua posição, sua reputação. Tudo estava prestes a desmoronar. Ele olhou para o telefone em sua mesa. Ele precisava dela. Ele precisava da faxineira. Enquanto Arthur tentava desesperadamente entender o que estava acontecendo, Evelyn, em seu esconderijo improvisado, observava a crise com foco absoluto. O ataque não era dela, mas ela sabia que podia pará-lo. Era uma escolha entre manter seu disfarce e ver a empresa ir à falência, ou intervir de forma decisiva. Revelando parte de seu poder. Ela tomou sua decisão. Ela não deixaria um ataque externo destruir o que Arthur e seu pai haviam construído. A vingança viria depois. Agora, era hora de agir. Evelyn pegou seu laptop e começou a digitar. Era Nix, a hacker. Ela acessou os sistemas da Nexacorp remotamente, entrando em uma área secreta. Era o núcleo de controle. Um sistema de backup de emergência que ela mesma havia desenvolvido anos atrás. Ela começou a isolar os servidores afetados pelo ataque. Ela criptografou os dados restantes para protegê-los da corrupção. Ela trabalhou em velocidade vertiginosa. Era uma corrida contra o tempo. Arthur estava em seu escritório, recebendo relatórios aterrorizantes. As finanças estão inacessíveis. Os dados de clientes foram expostos. A produção parou. Ele se sentiu impotente. De repente, as telas começaram a mudar. Os códigos de erro vermelhos foram substituídos por mensagens de sistema em desenvolvimento. A atividade maliciosa parou. O caos começou a se dissipar. Ben, olhando para seu terminal, ficou boquiaberto. Senhor Reis, os ataques pararam. Os sistemas estão se estabilizando. Alguém está isolando os servidores afetados. Arthur olhou para as telas, confuso. Quem? Como? Não sei, Senhor Reis. Parece que alguém está intervindo. Alguém com acesso total ao sistema. Mas não é a nossa equipe de Ti. Ben olhou para Arthur. Perplexo e admirado. É como se um fantasma tivesse entrado e consertado tudo. Arthur não disse nada. Ele sabia. Era ela. A Faxinera. A hacker. Evelyn. Ela estava ali, orquestrando tudo de forma anônima. Ele sentiu uma mistura de alívio, raiva e respeito relutante. Ela o havia salvado, e ele a humilhara. Evelyn observou os sistemas se estabilizarem.
O ataque externo havia sido neutralizado. Ela sabia que Arthur estava mais perto de descobrir a verdade. Ela não se revelou completamente. Mas ela mostrou a ele o quão poderoso seu anonimato era. Arthur estava em seu escritório, processando tudo. Ele a humilhara. E ela o salvou. A Ironia era gritante. A Faxinera. Aquela que ele tratou como lixo. Ela possuía o poder de destruir e de salvar sua empresa. Bem, Arthur disse, sua voz calma, mas com urgência. Prepare um relatório completo sobre a origem da porta de serviço que foi explorada. Quero saber quem a criou. Quero saber quem tinha acesso a ela originalmente. Bem assentiu. Sim. Senhor Reis. Vou começar imediatamente. Arthur sentou-se em sua cadeira. Ele olhou para a porta de seu escritório. Ele sabia que precisava encontrá-la. Ele precisava entender quem era Evelyn Reed. E precisava saber por que ela estava fazendo isso. A intervenção anônima foi um sussurro, mas para Arthur, soou como um trovão. Ele estava começando a ver além da máscara. Evelyn, em seu esconderijo, observava a atividade do ataque em seu monitor. Ela sabia que era hora de entrar em ação. Ela não era mais Evelyn Reed. A Faxinera. Era Nix. E ela estava prestes a salvar a empresa. Arthur estava em pânico. Ele não sabia o que fazer. Ele precisava de ajuda. Ele precisava dela. Evelyn estava pronta. O desastre iminente era seu chamado. Ela entrou na batalha. Arthur Reis estava prestes a descobrir quem era realmente Evelyn. Mas ele não estava pronto para o que viria. Evelyn sabia. E estava pronta para ser encontrada. O desastre iminente era seu palco. E ela estava prestes a dominar. Capítulo 9. O reconhecimento inesperado e indireto. Arthur Reis, ainda atordoado pela recente crise cibernética, convocou Ben novamente. A intervenção anônima havia salvado a Nexacorp, mas a fonte desse poder era um mistério perturbador. Arthur estava obcecado em descobrir quem era o fantasma que havia restaurado a ordem. A faxineira, Evelyn, permanecia em sua mente como uma possibilidade cada vez mais forte. Bem, o relatório sobre a origem da porta de serviço, Arthur perguntou, sua voz carregada de impaciência. Ele não conseguia se concentrar em mais nada. Você tem algo? Ben balançou a cabeça, parecendo frustrado. Senhor Reis. Os logs de criação do sistema são confusos. Parece que a porta foi criada há anos atrás, durante o desenvolvimento inicial dos sistemas legados. O engenheiro responsável foi Evelyn Reed. Arthur sentiu uma pontada no peito. Evelyn Reed. Era o nome que ele estava procurando. A Faxinera. Ele encarou bem, buscando uma explicação. Evelyn Reed? Quem é ela? Ela trabalha aqui agora. Não, Senhor Reis. De acordo com os registros. Ela saiu da empresa muitos anos atrás. Após um escândalo envolvendo roubo de propriedade intelectual. Foi um grande caso. Ela desapareceu da área depois disso. Ben Franzi o atesta. É um nome antigo. Uma história antiga. Arthur se levantou abruptamente. A Faxinera. Evelyn Reed. A mulher que ele humilhou com café. A mulher que ele tratou como lixo. Ela era a engenheira que criou o sistema. Ela era a hacker que o salvou. E ela estava trabalhando para ele, limpando seus escritórios. Roubo de propriedade intelectual. Arthur repetiu, a voz baixa. Ele se lembrou vagamente do nome. Um escândalo que ocorreu antes de ele assumir totalmente o controle da empresa. Ele nunca deu muita atenção. Ele pensou que seu pai havia resolvido isso. Sim, Senhor Reis. Parece que ela foi acusada de roubar código e dados proprietários. O caso foi arquivado, mas sua reputação foi destruída. Ela supostamente saiu da cidade. Arthur sentiu um calafrio. Ele lembrou do momento em que ela falou sobre a porta de serviço. Naquele dia, ele a dispensou. Ele a chamou de lixo. E ela o salvou. Agora, ele sabia o nome dela. E ele sabia que ela estava ali, no meio de sua empresa. Disfarçada. Ela ainda está na cidade. Arthur perguntou. Sua voz tensa. Ben deu de ombros. Não sei, Senhor Reis. Mas se ela foi a responsável pela intervenção anônima, ela deve ter habilidades excepcionais. Ela não é apenas uma faxineira. Arthur não precisava que Ben dissesse isso. Ele sabia. Ele sentiu isso. A habilidade dela era inegável. A assédia dela era chocante. A vingança dela era um risco que ele não podia mais ignorar. Prepare um perfil completo sobre Evelyn Reed, Arthur ordenou. Quero tudo. Registros antigos, contatos. Qualquer coisa. E descubra onde ela está agora. Ben assentiu, anotando tudo.
Ele não entendia a urgência de Arthur. Ele não sabia a conexão pessoal. Mas ele seguiria as ordens. Arthur estava sozinho em seu escritório. Ele revisou os dados da intervenção anônima. A forma como os sistemas foram isolados. A segurança reconfigurada. Era elegante. Era eficiente. Era a assinatura de alguém que conhecia os sistemas em um nível fundamental. Alguém como Evelyn Reed. Ele olhou para a lista de funcionários de limpeza que Ben havia preparado anteriormente. Ele vasculhou o nome dela. Evelyn Reed. Era ela. A faxineira. A engenheira. A hacker. A mulher que ele mais temia, e que agora mais precisava entender. Sr. Hayes, Ben disse. Entrando novamente em seu escritório. Recebi uma confirmação. Evelyn Reed é a mesma pessoa que a senhorita que trabalha na limpeza. Ela foi contratada há alguns meses. Arthur encarou Ben, uma expressão de choque misturada com uma estranha admiração em seu rosto. Era ela. Ele a havia humilhado. E ela o havia salvado. A ironia era quase insuportável. Ela nos salvou. Arthur perguntou, quase para si mesmo. Parece que sim, Sr. Hayes. Alguém com um conhecimento incrível dos nossos sistemas. Alguém que soube usar as antigas para criar uma defesa eficaz. Arthur sentou-se. Processando tudo. Ele lembrou do café, da humilhação, da indiferença. E agora, a salvação. Ele não tinha ideia de como abordar isso. Ele precisava falar com ela. Ele precisava entender. Mas como ele falaria com a faxineira que era uma hacker genial? Encontrei-a, Arthur disse a Ben, com uma nova resolução em sua voz. Diga a ela que eu quero falar com ela. No meu escritório. Agora. Ben assentiu, surpreso pela súbita mudança de Arthur. Ele não entendia a obsessão de Arthur por Evelyn, mas sabia que precisava seguir as ordens. Evelyn, em seu disfarce, foi informada por um colega de limpeza que Arthur Hayes a queria em seu escritório. Ela sentiu um arrepio, mas não era de medo. Era de antecipação. A hora estava chegando. Arthur Hayes esperava em seu escritório. Ele não sabia o que dizer a ela. Mas ele sabia que precisava falar. Evelyn caminhou para o escritório de Arthur. O destino estava se aproximando. Arthur Hayes não sabia quem era Evelyn. Mas ele estava prestes a descobrir. Evelyn sabia quem ela era. E estava pronta para se revelar. O reconhecimento estava apenas começando. Capítulo 10. A armadilha bem preparada. Arthur Hayes esperava em seu escritório, o silêncio quebrado apenas pelo zumbido baixo dos servidores. A notícia de que Evelyn Reed, a faxineira, era a mesma Evelyn Reed que havia trabalhado nos sistemas legados da Nexacorp, e possivelmente a hacker que o salvou, ainda ecoava em sua mente. Bem, o ex-técnico de Ti, continuava a investigação. Bem, o status? Arthur perguntou. Sua voz tensa. Ele estava obcecado em descobrir quem era Evelyn. Ben balançou a cabeça. Evelyn, ela não está em seu posto de trabalho. Nem em nenhum outro lugar. Ela não está mais aqui. Arthur se levantou abruptamente. O quê? Ela foi embora. Onde ela foi? Não sei, Sr. Hayes. Ela não estava no prédio quando a procuramos. É como se ela tivesse desaparecido. Ben parecia perplexo. Arthur sentiu uma onda de frustração. Ele finalmente havia descoberto a identidade da pessoa que o intrigava, a pessoa que o salvou e o humilhou, e ela havia desaparecido. Era inacreditável. Enquanto Arthur lidava com o desaparecimento repentino de Evelyn, ela estava em seu esconderijo, monitorando os sistemas da Nexacorp. Ela sabia que Arthur estava procurando por ela. Ela sabia que ele estava desconfiado. Era hora de aumentar a pressão. Ela havia preparado uma pequena isca digital. Uma vulnerabilidade controlada, posicionada estrategicamente dentro dos sistemas de gerenciamento de dados que ela havia consertado. Era uma armadilha. Uma que Arthur, em sua busca por respostas e em sua arrogância, certamente cairia. Evelyn implantou um pequeno script. Um que criaria um alerta de segurança falso, apontando diretamente para a vulnerabilidade. O alerta seria direcionado a Arthur, como se fosse uma descoberta acidental da equipe de T. Arthur, frustrado com a evasividade de Evelyn, estava revendo os relatórios de desempenho. Os gráficos ainda mostravam oscilações. Ele sentia que algo estava errado. De repente, uma notificação apareceu em sua tela. Um alerta de segurança crítico. Vulnerabilidade grave identificada no módulo de gerenciamento de dados. Risco de acesso não autorizado. Arthur olhou para a tela, surpreso. Era um alerta da equipe de T. Ele chamou Ben imediatamente. Ben, o que é isso? Arthur perguntou, sua voz tensa.
Uma nova vulnerabilidade. Ben parecia igualmente surpreso. Não tenho certeza, Sr. Hayes. Não foi nossa equipe que gerou este alerta. Parece ter sido gerado automaticamente pelo sistema. Mas a vulnerabilidade é real. Alguém, ou algo, a criou. E está lá. Arthur sentiu um arrepio. Ele sabia. Era ela. Evelyn. Ela estava plantando essa isca, guiando-o para onde ela queria. Ela estava testando-o. Ela estava se divertindo. Isso é inaceitável, Arthur rosnou. Precisamos fechar essa brecha imediatamente. Quem é responsável por essa área do sistema? Ben consultou seu tablet. Sr. Hayes. Essa parte do sistema foi aprimorada recentemente. Pela senhorita Reed. Evelyn Reed. Parece que houve um erro na implementação. O sangue de Arthur gelou. A Evelyn Reed que ele humilhou. A Evelyn Reed que desapareceu. A Evelyn Reed que o salvou. Agora, ela era responsável por uma nova vulnerabilidade. Uma armadilha. Ela é uma manipuladora, Arthur disse, sua voz cheia de raiva. Ela está tentando me incriminar. Ela está tentando me fazer parecer o vilão. Ben olhou para Arthur, confuso. Sr. Hayes, com base no que vimos, a história dela parece verdadeira. As provas são sólidas. Arthur sentiu a pressão aumentar. Ele estava sendo atacado de todos os lados. Ele não podia permitir que Evelyn ganhasse. Precisamos desacreditar essas alegações, Arthur disse, sua voz com falsa confiança. Precisamos encontrar uma maneira de mostrar que Evelyn Reed não é confiável. Evelyn, observando os logs, sabia que Arthur estava se aprofundando em sua armadilha. Ele estava prestes a cometer um erro. Ela estava pronta para o próximo passo. Arthur estava prestes a atacar. Ele não sabia que Evelyn estava esperando por isso. Evelyn sabia. E estava pronta. A armadilha estava armada. E Arthur estava prestes a cair. Capítulo 11 O pequeno passo de Evelyn. Arthur Hayes estava consumido pela busca por Evelyn Reed. A armadilha da vulnerabilidade simulada havia funcionado, prendendo Arthur em sua obsessão. Ele ordenou a Ben que investigasse cada linha de código de Evelyn. Ele precisava entender como ela pensava. Evelyn continuava seu trabalho de faxineira, um fantasma na máquina, observando seus movimentos. Ben mergulhou nos registros de Evelyn. Ele analisou seu código. Não encontrava falhas, apenas genialidade. Sr. Hayes, Ben disse, confuso. Não consigo encontrar a vulnerabilidade que o alerta indicou. É como se ela tivesse criado uma falha que só ela sabe como explorar. Arthur franziu a testa. O alerta era real. O alerta foi acionado. Sr. Hayes. Mas o código é impecável. Há protocolos de segurança ocultos. Padrões que nunca vi antes. É incrivelmente avançado. Se o sistema foi invadido, foi por algo externo. Arthur sentiu uma onda de frustração. Evelyn estava testando-o, mostrando sua superioridade. Algo externo, Arthur murmurou. Ele lembrou do ataque original. Do ataque que não era dela. Ela havia mencionado que alguém mais poderia ter percebido a vulnerabilidade. Talvez ela esteja tentando nos avisar. Ben sugeriu. Talvez essa vulnerabilidade seja um sinal de alerta para outra ameaça. Arthur olhou para Ben. Evelyn o humilhara, o ignorara, o salvara e agora o provocava. Ela estava jogando um jogo. E ditava as regras. Ela está nos avisando sobre o quê? Arthur perguntou. Suspeito. Não sei, Sr. Hayes. Mas o código dela é extraordinário. Há partes que parecem projetadas para um propósito específico. Evelyn, disfarçada de faxineira, passou pelo escritório de Arthur. Ela ouviu bem. Ela sabia que Arthur estava desconfiado. Era hora de um passo a mais. Ela passou pelo escritório de Arthur, fingindo tropeçar perto da porta. Deixou cair um pequeno pendrive de sua bolsa de limpeza. Seus olhos encontraram os de Arthur. Havia um brilho desafiador neles. Um convite silencioso. Desculpe, Evelyn exclamou, abaixando-se para pegá-lo. Arthur observou. Ele viu o pendrive cair. Ele viu o brilho em seus olhos. Era como se ela estivesse propositalmente deixando cair uma pista. Tome cuidado, Arthur disse a ela. Sua voz tensa. Ele estava intrigado. Evelyn sorriu fracamente e continuou seu caminho. Arthur olhou para Ben. Esse pendrive, Arthur disse, baixo. O que ele contém? Ben acessou os registros de segurança. Não há registro de nenhum dispositivo removível sendo conectado ao sistema. Mas posso tentar analisar o pendrive, se quiser. Arthur pensou. Ele sabia que Evelyn estava jogando com ele. Ela estava provando seu controle. Ela o estava guiando.
Ele decidiu aceitar o desafio. Analísio. Arthur disse. Mas com cautela. Não quero mais nenhuma falha de segurança. Bem assentiu. Arthur Hayes estava cada vez mais imerso no jogo de Evelyn. Ele a via como uma adversária. Ela era a única que entendia a máquina. E ela ia mostrar a Arthur o quão poderoso esse conhecimento era. O pequeno passo de Evelyn havia sido dado. Evelyn observou os logs. Ela sabia que o pendrive chamaria a atenção de Arthur. Algo que o levaria a pensar. Arthur Hayes não sabia o que bem encontraria no pendrive. Mas ele estava prestes a descobrir. Evelyn sabia. E estava pronta para o próximo movimento. O pique. No passo havia sido dado. Capítulo 12. O primeiro gosto de vingança. O conteúdo do pendrive de Evelyn havia causado um terremoto silencioso na Nexacorp. Arthur Hayes, confrontado com as provas da traição de seu pai, estava em turbulência. Ben apresentou o relatório. Sr. Hayes, Ben disse, sua voz embargada. Ela descreve como seu pai ofereceu a ela uma saída honrosa, desde que ela abandonasse o projeto Fênix. E quando ela recusou? Eles fabricaram as evidências contra ela. Arthur ficou pálido. Ele lembrou de como a tratou. Como ele a humilhou. Ele se lembrou do olhar dela. Ela sabia. Ela sabia que ele estava procurando por ela. E ela lhe deu a verdade. Por que agora? Arthur perguntou, olhando para a tela. Por que ela está nos mostrando isso agora? Talvez ela queira justiça, Sr. Hayes. Ben respondeu. Talvez ela esteja cansada de ser ignorada. Ou talvez ela esteja nos preparando para algo maior. Arthur sentiu uma onda de remorso e raiva misturada. A imagem perfeita de seu progenitor estava se desfazendo. Ele viu as provas. As provas que Evelyn havia coletado. Ela estava prestes a se vingar. Ela quer que eu saiba, Arthur disse. Pixel. Ela quer que eu veja a verdade. E agora eu vejo. Ele sentiu um peso em seu peito. Culpa e admiração. Ele havia humilhado uma mulher de incrível inteligência e força. E ela estava prestes a se vingar. Arthur pegou o pendrive. Ele sentiu a força contida ali. A vingança de Evelyn não era sobre destruir, era sobre revelar. Era sobre expor a verdade. Ele estava prestes a receber o primeiro gosto dela. Bem, Arthur disse. Sua voz firme. Compile um relatório detalhado sobre o projeto Fênix. Quero tudo. E quero saber quem mais teve acesso a esses documentos na época. Bem assentiu. Arthur estava prestes a mergulhar no passado. E Evelyn estava prestes a fazê-lo confrontar as consequências. A verdade era uma arma poderosa. E Evelyn estava prestes a usá-la para derrubar Arthur. O primeiro gosto de vingança foi servido. E Arthur Hayes sentiu o sabor amargo. Arthur olhou para o pendrive. Ele sentiu o peso da verdade. Evelyn sabia que Arthur havia recebido a mensagem. Ela estava um passo mais perto. Arthur aí. Esse não sabia o que fazer com a verdade. Mas ele sabia que precisava agir. Evelyn sabia. E estava pronta para o próximo movimento. O primeiro gosto de vingança estava apenas começando. Capítulo 13. O escândalo pequeno, a fúria grande. O conteúdo do pendrive de Evelyn havia causado um terremoto silencioso na Nexacorp. Arthur Hayes, confrontado com as provas da traição de seu pai, estava em turbulência. Ele convocou Ben novamente. Ben, você compilou o relatório sobre o projeto Fênix? Arthur perguntou. Sua voz rouca. Meu pai escreveu isso. Ele vendeu o trabalho dela. Ele a arruinou e depois vendeu o que restou. A voz de Arthur era um misto de choque e incredulidade. Os registros também mostram que o Sr. Hayes, o pai, vendeu partes do código do projeto Fênix para empresas concorrentes. Informações valiosas que deveriam ter permanecido com a Nexacorp. Ben parecia desconfortável. Ela está mentindo, Arthur disse, mas sua voz carecia de convicção. A história de Evelyn era detalhada, com datas, e-mails. Era convincente. E devastadora. Sr. Hayes, Ben disse. Olhando para a tela. Há anexos aqui. E-mails. Conversas entre seu pai e um advogado. Eles discutem como eliminar a ameaça Reed e garantir que ela nunca mais volte. Arthur sentiu o mundo girar. Os e-mails eram crus, diretos. As palavras de seu pai sobre sua própria filha eram cruéis. Ele viu as provas. Evelyn havia guardado essas provas por anos. E o momento era agora. Você não entende. Arthur gritou. Ela está tentando me incriminar. Ela está tentando me fazer parecer o vilão. Mas, Sr. Hayes, Ben disse cautelosamente. Se ela foi prejudicada como os documentos indicam. E se seu pai desviou fundos, ela tem motivos para querer que a verdade venha à tona. Arthur sentiu a pressão aumentar.
Ele estava sendo atacado de todos os lados. A verdade sobre seu pai, as acusações contra ele mesmo, a habilidade de Evelyn em expor tudo. Ele estava perdendo o controle. Precisamos agir, Arthur disse, sua voz dura. Precisamos desacreditar essas alegações. Precisamos encontrar uma maneira de mostrar que Evelyn Reed não é confiável. Que ela está apenas buscando vingança. Ben hesitou. Senhor Reis, como podemos fazer isso? As provas que ela nos deu parecem sólidas. Arthur sentiu a faísca de uma ideia. Evelyn estava confiante em sua capacidade de expor a verdade. Ela estava confiante em sua manipulação de informação. Mas ela não sabia que Arthur também podia jogar esse jogo. Eu vou procurar por falhas no passado dela, Arthur disse, sua voz com falsa confiança. Eu vou encontrar algo que a descredibilize. Algo que a faça parecer instável. Evelyn, observando os movimentos de Arthur. Sabia que ele estava desesperado. Ela sabia que ele estava procurando por uma falha que não existia. Era hora de dar mais um passo. Ela orquestrou um pequeno vazamento de informação, um e-mail que parecia destinado a um colega de confiança de Arthur, discutindo como lidar com a ameaça Reed. O e-mail era ambíguo, mas sugeria que Arthur estava manipulando a situação para seu próprio benefício. Evelyn enviou o e-mail de um endereço anônimo, direcionando-o para jornalistas investigativos e para o próprio Arthur. Ela queria que ele visse a informação. Que ele a recebesse de fontes externas. Arthur recebeu o e-mail. Ele leu o conteúdo, sua expressão mudando de confusão para raiva. O e-mail falava de um plano para desacreditar a fonte e controlar a narrativa, sugerindo que Arthur estava suprimindo a verdade. O quê? Arthur exclamou, indignado. Ele encarou Ben. Isso é obra dela. Ela está tentando me enlouquecer. Ben olhou para Arthur. Senhor Reis. O e-mail parece bastante convincente. A linguagem é forte. E sugere um plano deliberado para manchar a reputação da senhorita Reed. Arthur sentiu a frustração aumentar. Ele estava sendo acusado de fazer o que Evelyn fazia. Ele não podia permitir que Evelyn ganhasse. Ele precisava agir. Ele decidiu procurar por falhas no passado dela. Evelyn sabia que Arthur estava obcecado. Ela sabia que ele estava desesperado. E ela sabia que ele estava prestes a cometer um erro. A falsa confiança de Arthur era sua maior fraqueza. E Evelyn estava pronta para explorá-la. Arthur estava prestes a cometer um erro grave. Ele não sabia que Evelyn estava observando. Evelyn sabia. E estava pronta para o próximo passo. A falsa confiança era o seu próximo alvo. Capítulo 14. A falsa confiança de Arthur. Arthur Reis estava em uma espiral descendente. A verdade sobre seu pai, as acusações de manipulação, a persistência de Evelyn, tudo isso o esmagava. Ele estava obcecado em encontrar uma falha em Evelyn. Ben continuava a investigar o passado de Evelyn. Seus registros eram impecáveis. Ben, você compilou o relatório sobre o projeto Fênix? Arthur perguntou. Sua voz rouca. Ele segurava uma cópia impressa dos e-mails de Evelyn. Os registros mostram que o projeto Fênix era uma iniciativa de segurança avançada, desenvolvida pela senhorita Reed. O Sr. Reis, o pai, solicitou o encerramento do projeto e a incriminação dela. Arthur sentiu um nó no estômago. Seu pai, o homem que ele admirava. Ele estava envolvido nisso. A história de Evelyn era detalhada, convincente e devastadora. Arthur, Ben disse. Sua voz embargada. As provas são claras. Seus pedidos para eliminar a ameaça Reed e pará-la de qualquer maneira são explícitos. Arthur sentiu o peso da derrota. Sua arrogância o levou à ruína. Ele havia sido superado por Evelyn. Enquanto Arthur enfrentava as consequências, Evelyn estava focada em desmantelar o legado de corrupção de seu pai. Ben a informou sobre o progresso na recuperação dos dados roubados. Evelyn, Ben disse. Eu rastreei as empresas que compraram dados do projeto Fênix. A Omnicorp, uma subsidiária de uma corporação de defesa. Ainda está com uma parte significativa dos dados. Evelyn assentiu. Omnicorp. Precisamos agir rápido. Precisamos recuperar todos os dados roubados. Arthur, em sua cela, ouviu sobre as ações de Evelyn. Ele sentiu uma pontada de remorso. Talvez ele tivesse errado em tudo. Evelyn está fazendo o que eu deveria ter feito. Arthur murmurou para o detetive. Ela é a verdadeira líder. O detetive apenas anotou algo. Ele não estava interessado nas confissões de Arthur. Ele estava focado em suas evidências. E as evidências apontavam para a culpa de Arthur. A ruína completa de Arthur se consolidava. Evelyn decidiu confrontar a Omnicorp diretamente.
Ela enviou uma mensagem criptografada para a Omnicorp, não como CEO, mas como NYX. Entreguem os dados do projeto Fênix. Agora. Ou eu os tornarei públicos. E exporei suas práticas ilegais. A Omnicorp, ciente da reputação de NYX, ficou chocada. Eles tentaram retaliar. Mas ela era muito habilidosa. Ela havia antecipado seus movimentos. Evelyn sabia que a Omnicorp cederia. Ela sabia que precisava agir com firmeza. Ela não permitiria que a tecnologia fosse usada para o mal. Arthur Reis, em sua cela, sentiu um misto de ressentimento e respeito relutante. Ele a havia subestimado. Ele havia sido derrotado por ela. Evelyn sentiu a satisfação de ter conseguido. Ela havia retornado para reivindicar seu lugar. Ela havia triunfado sobre a traição e a incompetência. O retorno da rainha foi um sucesso. Arthur não podia mais interferir. Ele estava fora do jogo. Evelyn estava no jogo. E ela estava prestes a vencer. Arthur Reis não sabia que a faxineira seria a nova rainha. Mas Evelyn sabia. Evelyn sabia. E estava pronta para reinar. O retorno da rainha era o final de uma era e o começo de outra. A capítulo 15 A dança da rede caída. Arthur Reis, em um acesso de paranoia, decidiu confrontar Evelyn Reed. Ben o acompanhou. Eles foram ao setor de limpeza. Arthur grita Evelyn Reed. Onde você está? Eu sei que você está aqui. Eles não viram ninguém. Apenas carrinhos de limpeza. Uma porta de armário se abriu levemente. Arthur abriu a porta. Dentro. Um computador portátil aberto. Linhas de código em movimento rápido. Uma rede de cabos conectada a vários pontos no corredor. Um centro de operações improvisado. O nome NYX em destaque. Arthur olhou para a tela, olhos arregalados. Nex. Ele sussurrou. Era o nome que ele vira nos logs de segurança. O fantasma que o salvou e atormentou. Sr. Reis, é ela. Ela estava aqui o tempo todo. Operando daqui. Ben também olhava para a tela, admirado. Arthur sentiu uma onda de emoções: raiva, admiração, impotência. Evelyn não estava escondida no setor de limpeza. Ela estava operando a partir dele. Ela estava em todos os lugares. Ela está nos observando. Arthur disse, baixo. Ela sabia que viríamos. Ben apontou para um microfone camuflado. Sr. Reis. Parece que ela está nos ouvindo. Arthur sentiu um arrepio. A armadilha se aprofundava. Ele estava sendo observado, ouvido, manipulado. Ele estava em um jogo onde Evelyn ditava as regras. O que você quer, Evelyn? Arthur gritou para o espaço vazio. Eu sei que você está aí. Uma voz respondeu de um alto-falante escondido. Era a voz de Evelyn. Calma, controlada, irônica. O que eu quero, Arthur? Quero que você entenda a verdade. Arthur sentiu o coração disparar. A voz dela era a mesma, mas o contexto era diferente. A faxineira, a engenheira, a hacker. Ela era todas essas coisas. A verdade sobre o quê? Arthur perguntou. Tenso. A verdade sobre seu pai. Evelyn respondeu. Sobre o projeto Fênix. Sobre o que ele fez comigo. Arthur olhou para Ben, buscando uma resposta. Ben apenas balançou a cabeça. Arthur estava confrontado com a mulher que ele havia humilhado, e que agora possuía todas as cartas. Você está manipulando tudo, Arthur acusou. Você está tentando me arruinar. Eu estou apenas mostrando a você o que já existe, Arthur. Evelyn respondeu. Seu pai criou um legado de mentiras. E você é o guardião dele. Eu estou apenas desenterrando a verdade. E estou apenas começando. Arthur sentiu a fúria subir. Ele se sentiu encurralado. Você não pode fazer isso. Eu vou te parar. Você não pode me parar, Arthur, Evelyn disse, sua voz mais séria. Porque eu já estou um passo à sua frente. Eu sei de tudo. Eu tenho tudo. E você está prestes a ver o plano secreto se desenrolar. Arthur sentiu um calafrio. O plano secreto. Ela estava falando de algo maior. Algo que ele não conseguia prever. O que você está planejando? Arthur perguntou. Baixo. Estou planejando a justiça. Arthur, Evelyn respondeu. Estou planejando para que todos vejam a verdade. E o primeiro passo é expor o crime do seu pai. O desvio de fundos do projeto Fênix. Arthur sentiu o chão sumir sob seus pés. O desvio de fundos. Ele sabia que isso seria devastador para a reputação de sua família. E Evelyn estava prestes a torná-lo público. Você não pode. Arthur gritou. Isso vai arruinar tudo. Tudo o que seu pai construiu foi baseado em mentiras, Arthur. Evelyn disse.
E é hora de desmoronar. Arthur Hayes estava confrontado com a magnitude do plano de Evelyn. Ele viu a determinação em sua voz. Ele viu a verdade em suas palavras. E ele percebeu que estava completamente despreparado. O plano secreto de Evelyn estava se revelando, e Arthur estava prestes a ser sua primeira vítima. Arthur olhou para Ben. Precisamos impedir isso. Ben parecia tão perdido quanto Arthur. Senhor Hayes, com base no que ela disse, o que mais podemos fazer além de aceitar a verdade? Arthur sentiu a raiva crescer. Ele não podia aceitar. Ele não podia permitir. Ele decidiu que precisava agir. Ele precisava de um contra-ataque. Evelyn sabia que Arthur estava à beira de um ataque. Ela estava pronta para isso. O plano secreto estava se revelando. E Arthur estava prestes a care. Arthur estava prestes a atacar. Ele não sabia que Evelyn estava esperando por isso. Evelyn sabia. E estava pronta para o próximo movimento. O plano secreto estava em andamento. E Arthur era a vítima. Capítulo 16. O plano secreto é revelado para ela. Arthur Hayes. Agora plenamente ciente da profundidade da traição de seu pai e da inteligência de Evelyn, estava desesperado. A revelação do desvio de fundos do projeto Fênix pela Evelyn era apenas o começo. Ela havia prometido justiça, e Arthur sabia que ela estava prestes a agir. Ele estava em seu escritório, olhando para a tela onde Evelyn, ou NYX, havia revelado seu centro de operações improvisado no corredor de serviço. Bem, Arthur perguntou, sua voz tensa. O que você acha que ela vai fazer? Ela está nos levando para uma direção que eu não controlo. Bem balançou a cabeça. Evelyn está compilando um relatório ainda mais detalhado, Arthur, com provas do desvio de fundos. Ela está pronta para expor tudo. Arthur sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. Ele não podia permitir. Ele precisava agir primeiro. Ele não podia deixar que a verdade viesse à tona. Ele pensou em suas comunicações com seu contato sombrio. Ele os usaria para parar Evelyn. Bem, Arthur disse. Sua voz adquirindo um tom de falsa confiança. Precisamos criar uma simulação de ataque. Algo que pareça uma tentativa de roubo de dados em larga escala. Algo que nos dê uma desculpa para isolar nossos sistemas de dados. Bem olhou para Arthur, confuso. Uma simulação de ataque, Sr. Hayes? Por quê? Precisamos forçá-la a agir, Arthur explicou. Se criarmos uma ameaça que pareça real, ela vai ter que intervir. E quando ela intervir, nós poderemos rastreá-la. Nós poderemos pegá-la. Bem hesitou. Era uma estratégia arriscada. Manipular os sistemas de segurança parecia perigoso. Sr. Hayes, isso pode causar mais problemas. E se não funcionarmos como planejado, temos que tentar. Arthur insistiu. Ela está nos controlando. Bem, ela está decidindo quando e como a verdade aparece. Precisamos recuperar o controle. Precisamos que ela se mostre. Arthur ordenou que Ben orquestrasse uma série de falhas nos sistemas de dados. Eles iriam simular um ataque cibernético em andamento. A ideia era criar um caos controlado. Um cenário onde Evelyn seria forçada a agir para proteger a empresa. Evelyn, em seu esconderijo, observava a atividade nos sistemas da Nexacorp. Ela viu os alertas falsos sendo gerados. Ela viu as operações sendo interrompidas. Ela sabia que Arthur estava tentando encurralá-la. Ela sentiu um misto de admiração e desprezo por sua tentativa. Era previsível. Ele estava jogando suas próprias táticas contra ela, mas de forma desajeitada e desesperada. Ela sabia que não podia permitir que ele causasse danos reais. Se ele desligasse os sistemas, isso prejudicaria a empresa e os funcionários. Evelyn decidiu intervir. Ela não cairia na armadilha de Arthur. Ela usaria a situação para dar o próximo passo em seu plano. Enquanto Arthur e Ben observavam os sistemas da Nexacorp entrarem em caos, Evelyn agiu. Ela não tentou consertar as falhas falsas. Em vez disso, ela acessou os sistemas de outra forma. Ela se concentrou nos registros financeiros, nas transferências de fundos que seu pai havia realizado. Ela começou a compilar um relatório ainda mais detalhado, um que provaria o desvio de fundos em primeira mão. Arthur, observando os sistemas em caos, sentiu um pingo de satisfação. Ele pensou que estava encurralando Evelyn. Ele pensou que ela estaria correndo para consertar as falhas. Ele esperava rastrear sua intervenção. De repente, uma nova mensagem apareceu em sua tela. Uma mensagem de Evelyn. Não era uma ameaça, mas uma revelação. Arthur, seus jogos são infantis. Enquanto você finge um ataque, eu estou expondo a verdadeira natureza da sua família. Arthur olhou para a mensagem.
seu sangue gelando. Evelyn não estava caindo na armadilha dele. Ela estava usando a situação para avançar em seu próprio plano. Ben também viu a mensagem. Senhor Reis, os sistemas financeiros, os registros de transferências do projeto Fênix estão sendo acessados agora. E estão sendo compilados em um relatório detalhado. Arthur sentiu o controle escorregar de suas mãos. A dança da rede caída não o levou a Evelyn. Levou Evelyn a ele, com uma nova leva de verdades devastadoras. Ele havia criado um caos para pegá-la. Mas ela havia transformado o caos em sua própria arma. O plano de Arthur havia falhado miseravelmente. E Evelyn estava prestes a dar o próximo passo em sua vingança. Arthur encarou a tela. Derrotato. Seu plano não funcionou. Ele havia sido mais uma vez superado por Evelyn. Evelyn sabia que Arthur estava prestes a cair. Ela havia preparado o terreno. Arthur Reis não sabia que seu plano o levaria diretamente à ruína. Mas Evelyn sabia. Evelyn sabia. E estava pronta para o próximo movimento. A dança da rede caída havia culminado em sua vitória. E Arthur estava prestes a sentir o peso de sua derrota. Capítulo 17. A dança da rede caída. Arthur Reis estava em um acesso de paranoia. Ele decidiu confrontar Evelyn Reed. Ben o acompanhou. Eles foram ao setor de limpeza. Arthur grita Evelyn Reed. Onde você está? Eu sei que você está aqui. Eles não viram ninguém. Apenas carrinhos de limpeza. Uma porta de armário se abriu levemente. Arthur a abriu. Dentro. Um computador portátil aberto. Linhas de código em movimento rápido. Uma rede de cabos conectada a vários pontos no corredor. Um centro de operações improvisado. O nome NYX em destaque. Arthur olhou para a tela, olhos arregalados. Nexcama. Ele sussurrou. Era o nome que ele vira nos logs de segurança. O fantasma que o salvou e atormentou. Senhor Reis. É ela. Ela estava aqui o tempo todo. Operando daqui. Ben também olhava para a tela, admirado. Arthur sentiu uma onda de emoções: raiva, admiração, impotência. Evelyn não estava escondida no setor de limpeza. Ela estava operando a partir dele. Ela estava em todos os lugares. Ela está nos observando. Arthur disse, baixo. Ela sabia que viríamos. Ben apontou para um microfone camuflado. Senhor Reis. Parece que ela está nos ouvindo. Arthur sentiu um arrepio. A armadilha se aprofundava. Ele estava sendo observado, ouvido, manipulado. Ele estava em um jogo onde Evelyn ditava as regras. O que você quer, Evelyn? Arthur gritou para o espaço vazio. Eu sei que você está aí. Uma voz respondeu de um alto-falante escondido. Era a voz de Evelyn. Calma, controlada, irônica. O que eu quero, Arthur? Quero que você entenda a verdade. Arthur sentiu o coração disparar. A voz dela era a mesma, mas o contexto era diferente. A faxineira, a engenheira, a hacker. Ela era todas essas coisas. A verdade sobre o quê? Arthur perguntou. Tenso. A verdade sobre seu pai. Evelyn respondeu. Sobre o projeto Fênix. Sobre o que ele fez comigo. Arthur olhou para Ben, buscando uma resposta. Ben apenas balançou a cabeça. Arthur estava confrontado com a mulher que ele havia humilhado, e que agora possuía todas as cartas. Você está manipulando tudo, Arthur acusou. Você está tentando me arruinar. Eu estou apenas mostrando a você o que já existe, Arthur. Evelyn respondeu. Seu pai criou um legado de mentiras. E você é o guardião dele. Eu estou apenas desenterrando a verdade. E estou apenas começando. Arthur sentiu a fúria subir. Ele se sentiu encurralado. Você não pode fazer isso. Eu vou te parar. Você não pode me parar, Arthur, Evelyn disse, sua voz mais séria. Porque eu já estou um passo à sua frente. Eu sei de tudo. Eu tenho tudo. E você está prestes a ver o plano secreto se desenrolar. Arthur sentiu um calafrio. O plano secreto. Ela estava falando de algo maior. Algo que ele não conseguia prever. O que você está planejando? Arthur perguntou. Baixo. Estou planejando a justiça, Arthur. Evelyn respondeu. Estou planejando para que todos vejam a verdade. E o primeiro passo é expor o crime do seu pai. O desvio de fundos do projeto Fênix. Arthur sentiu o chão sumir sob seus pés. O desvio de fundos. Ele sabia que isso seria devastador para a reputação de sua família. E Evelyn estava prestes a torná-lo público. Arthur Reis estava confrontado com a magnitude do plano de Evelyn. Ele viu a determinação em sua voz. Ele viu a verdade em suas palavras. E ele percebeu que estava completamente despreparado. O plano secreto de Evelyn estava se revelando.
E Arthur estava prestes a ser sua primeira vítima. Arthur olhou para Ben. Precisamos impedir isso. Ben parecia tão perdido quanto Arthur. Senhor Reis, com base no que ela disse, o que mais podemos fazer além de aceitar a verdade? Arthur sentiu a raiva crescer. Ele não podia aceitar. Ele não podia permitir. Ele decidiu que precisava agir. Ele precisava de um contra-ataque. Evelyn sabia que Arthur estava à beira de um ataque. Ela estava pronta para isso. O plano secreto estava se revelando. E Arthur estava prestes a care. Arthur estava prestes a atacar. Ele não sabia que Evelyn estava esperando por isso. Evelyn sabia. E estava pronta para o próximo movimento. O plano secreto estava em andamento. E Arthur era a vítima. Capítulo 18. A derrota da arrogância. Arthur Reis estava em um acesso de paranoia. Ele decidiu confrontar Evelyn Reed. Ben o acompanhou. Eles foram ao setor de limpeza. Arthur gritou Evelyn Reed. Onde você está? Eu sei que você está aqui. Eles não viram ninguém. Apenas carrinhos de limpeza. Uma porta de armário se abriu levemente. Arthur a abriu. Dentro. Um computador portátil aberto. Linhas de código em movimento rápido. Uma rede de cabos conectada a vários pontos no corredor. Um centro de operações improvisado. O nome NYX em destaque. Arthur olhou para a tela, olhos arregalados. Nexcama. Ele sussurrou. Era o nome que ele vira nos logs de segurança. O fantasma que o salvou e atormentou. Senhor Reis. É ela. Ela estava aqui o tempo todo. Operando daqui. Ben também olhava para a tela, admirado. Arthur sentiu uma onda de emoções: raiva, admiração, impotência. Evelyn não estava escondida no setor de limpeza. Ela estava operando a partir dele. Ela estava em todos os lugares. Ela está nos observando. Arthur disse, baixo. Ela sabia que viríamos. Ben apontou para um microfone camuflado. Senhor Reis. Parece que ela está nos ouvindo. Arthur sentiu um arrepio. A armadilha se aprofundava. Ele estava sendo observado, ouvido, manipulado. Ele estava em um jogo onde Evelyn ditava as regras. O que você quer, Evelyn? Arthur gritou para o espaço vazio. Eu sei que você está aí. Uma voz respondeu de um alto-falante escondido. Era a voz de Evelyn. Calma, controlada, irônica. O que eu quero, Arthur? Quero que você entenda a verdade. Arthur sentiu o coração disparar. A voz dela era a mesma, mas o contexto era diferente. A faxineira, a engenheira, a hacker. Ela era todas essas coisas. A verdade sobre o quê? Arthur perguntou. Tenso. A verdade sobre seu pai. Evelyn respondeu. Sobre o projeto Fênix. Sobre o que ele fez comigo. Arthur olhou para Ben, buscando uma resposta. Ben apenas balançou a cabeça. Arthur estava confrontado com a mulher que ele havia humilhado, e que agora possuía todas as cartas. Você está manipulando tudo, Arthur acusou. Você está tentando me arruinar. Eu estou apenas mostrando a você o que já existe, Arthur. Evelyn respondeu. Seu pai criou um legado de mentiras. E você é o guardião dele. Eu estou apenas desenterrando a verdade. E estou apenas começando. Arthur sentiu a fúria subir. Ele se sentiu encurralado. Você não pode fazer isso. Eu vou te parar. Você não pode me parar, Arthur, Evelyn disse, sua voz mais séria. Porque eu já estou um passo à sua frente. Eu sei de tudo. Eu tenho tudo. E você está prestes a ver o plano secreto se desenrolar. Arthur sentiu um calafrio. O plano secreto. Ela estava falando de algo maior. Algo que ele não conseguia prever. O que você está planejando? Arthur perguntou. Baixo. Estou planejando a justiça, Arthur. Evelyn respondeu. Estou planejando para que todos vejam a verdade. E o primeiro passo é expor o crime do seu pai. O desvio de fundos do projeto Fênix. Arthur sentiu o chão sumir sob seus pés. O desvio de fundos. Ele sabia que isso seria devastador para a reputação de sua família. E Evelyn estava prestes a torná-lo público. Arthur Reis estava confrontado com a magnitude do plano de Evelyn. Ele viu a determinação em sua voz. Ele viu a verdade em suas palavras. E ele percebeu que estava completamente despreparado. O plano secreto de Evelyn estava se revelando. E Arthur estava prestes a ser sua primeira vítima. Arthur olhou para Ben. Precisamos impedir isso. Ben parecia tão perdido quanto Arthur. Senhor Reis, com base no que ela disse, o que mais podemos fazer além de aceitar a verdade? Arthur sentiu a raiva crescer. Ele não podia aceitar. Ele não podia permitir. Ele decidiu que precisava agir.
Ele precisava de um contra-ataque. Evelyn sabia que Arthur estava à beira de um ataque. Ela estava pronta para isso. O plano secreto estava se revelando. E Arthur estava prestes a care. Arthur estava prestes a atacar. Ele não sabia que Evelyn estava esperando por isso. Evelyn sabia. E estava pronta para o próximo movimento. O plano secreto estava em andamento. E Arthur era a vítima. Capítulo 19 A ruína completa de Arthur. Ben. Com as evidências das ordens de Arthur e a verdade sobre o projeto Fênix em mãos, não hesitou. Ele compilou um relatório completo. Juntou as comunicações de Arthur com seu contato sombrio às provas de Evelyn. Senhor Reis, bem disse, sua voz preocupada. Eu vi suas comunicações. Com aquele contato. Você não está apenas tentando desacreditá-la. Você está tentando destruí-la. Arthur olhou para Ben, sua expressão de arrogância desmoronando. O que você quer dizer? Eu vi as ordens que você deu. Você está indo longe demais. Senhor Reis, isso não é mais sobre proteger a empresa. É sobre proteger você. Arthur sentiu o chão sumir. Sua própria tentativa de se defender estava se voltando contra ele. Evelyn, com sua inteligência e estratégia, havia previsto tudo. Ela havia antecipado sua reação e a transformou em sua própria arma. Ela plantou isso para você. Bem, Arthur disse, tentando desviar a culpa. Ela está nos manipulando. Senhor Reis, Ben disse, firme. Eu vi as provas. A traição do seu pai, o roubo do projeto Fênix. Suas tentativas de silenciar a senhorita Reed. A verdade está clara. Ben balançou a cabeça. Eu não posso mais ser cúmplice disso. Ben levantou-se e saiu do escritório de Arthur. Arthur ficou sozinho, observando a porta se fechar. Ele estava derrotado. Sua arrogância o havia traído. Sua tentativa de controlar a narrativa havia falhado. Evelyn, com sua inteligência e paciência, havia desmantelado tudo. A derrota de Arthur era completa. Sua tentativa de parar Evelyn havia falhado. E Evelyn estava pronta para o próximo passo. Arthur Reis, percebendo que estava completamente derrotado. Fez a única coisa que acreditava que poderia salvar algo de sua reputação. Ele convocou uma reunião de emergência do conselho. Ele sabia que Ben estaria lá. Ele sabia que Evelyn estaria observando. Na reunião, Arthur Reis, com voz trêmula, confessou tudo. Falou sobre a traição de seu pai, o desvio de fundos, a tentativa de silenciar Evelyn. Apresentou as provas de Evelyn e suas próprias comunicações. Ele não tentou se defender. Apenas confessou. O conselho ouviu em silêncio. A cada palavra de Arthur. A ruína de sua reputação se tornava mais completa. Eles viram a verdade. Eles viram o homem por trás da fachada. E tomaram sua decisão. Arthur Reis foi imediatamente destituído de seu cargo. Sua carreira destruída. Sua reputação manchada. As consequências legais de suas ações, e as de seu pai, estavam apenas começando. Evelyn, observando de longe. Sentiu um triunfo frio e uma finalidade estranha. A ruína completa de Arthur era a culminação de sua vingança. A justiça havia sido servida. Evelyn sabia que a ruína de Arthur era apenas o começo de sua própria reconstrução. A Nexacorp precisava de uma nova liderança. E ela estava pronta para assumir o controle. Arthur estava preso em sua própria teia de mentiras. Ele havia sido superado por Evelyn. Ele havia sido derrotado. Evelyn sabia que a derrota de Arthur era apenas o começo de sua própria ascensão. Ela estava pronta para seguir em frente. Arthur Reis não sabia que sua própria arrogância o levaria à ruína. Mas Evelyn sabia. Evelyn sabia. E estava pronta para o próximo passo. A ruína completa de Arthur era a prova de sua vitória. E ela estava pronta para construir um futuro melhor. Capítulo 24 O retorno da rainha. Evelyn Reed, agora CEO da Nexacorp, estava em seu escritório. Um espaço pensado para a eficiência. Ben, seu chefe de operações de TI, estava com ela. O conselho havia aprovado sua liderança. A empresa precisava dela. Ben, Evelyn disse. Calma. Precisamos reestruturar tudo. Desde a segurança até a cultura da empresa. O legado de Arthur e seu pai precisa ser completamente apagado. Ben assentiu, o tablet em suas mãos. Concordo plenamente, Evelyn. Eu já iniciei a auditoria dos sistemas. Precisamos identificar todas as vulnerabilidades e eliminar qualquer acesso residual. Evelyn olhou para fora da janela, para a cidade abaixo. Um novo caminho para a Nexacorp. Ela havia retornado para reivindicar o que era seu por direito. A tecnologia do projeto Fênix, sua visão.
Sua empresa. Precisamos garantir que o projeto Fênix seja usado para o bem, Evelyn declarou. Precisamos desenvolver a próxima geração de tecnologia de segurança. Algo que realmente proteja as pessoas. Ben estava compilando dados sobre as empresas que compraram partes do projeto Fênix. Ele sabia que a recuperação total seria difícil. Evelyn. Ben disse. Eu ainda estou rastreando a Omnicorp. Eles têm uma parte significativa dos dados. E eles não estão cooperando. Evelyn sentiu uma pontada de frustração. A ganância do passado persistia. Ela precisava resolver essa questão. A Omnicorp vai cooperar, Evelyn disse com firmeza. Eu vou garantir isso. Precisamos recuperar todos os dados roubados. Evelyn decidiu confrontar a Omnicorp diretamente. Ela enviou uma mensagem criptografada para a Omnicorp, não como CEO, mas como NYX. Vocês têm algo que me pertence. Entreguem. Ou eu farei com que todos saibam o que vocês fizeram com os dados do projeto Fênix. A sua rede de vigilância será exposta. A Omnicorp recebeu a mensagem. Eles sabiam quem era NYX. Eles sabiam de suas capacidades. A ameaça era real. Arthur Reis, em sua cela, ouviu sobre a nova direção da Nexacorp. Ele sentiu ressentimento e respeito relutante. Ele a havia subestimado completamente. Ele havia sido derrotado por ela. Ela está fazendo o que eu deveria ter feito. Arthur murmurou para o detetive. Ela é a verdadeira líder. O detetive apenas anotou algo. Ele estava focado nos crimes de Arthur. A derrota de Arthur era completa, mas a ascensão de Evelyn estava apenas começando. Evelyn, em seu escritório. Sentiu a Omnicorp Cedar. Eles concordaram em devolver os dados. Ela sabia que ainda havia muito trabalho a ser feito. A reconstrução da Nexacorp seria longa, mas ela estava pronta. Ela havia retornado para reivindicar o que era seu. Ela havia triunfado sobre a traição e a incompetência. O retorno da rainha foi um sucesso. Evelyn sabia que o caminho à frente seria desafiador, mas ela estava pronta. Ela tinha o conhecimento, a habilidade e a determinação. O retorno da rainha havia começado. Evelyn sabia que o caminho à frente seria desafiador, mas ela estava pronta para enfrentar qualquer coisa. Ela havia transformado a tragédia em renascimento. Ela se tornou a líder que a empresa precisava. Arthur Reis, em sua cela, pensou sobre o que havia acontecido. Ele se lembrou de Evelyn, a faxineira que ele havia humilhado. Ele a havia subestimado completamente. Sua queda era prova de sua força. Evelyn sabia que a vingança pessoal havia terminado. Mas a reconstrução estava apenas começando. Ela olhou para a cidade. Um novo futuro se abrindo. Ela havia retornado como uma rainha, pronta para governar. Arthur não podia mais interferir. Ele estava fora do jogo. Evelyn estava no jogo. E ela estava prestes a vencer. Arthur Reis não sabia que a faxineira seria a nova rainha. Mas Evelyn sabia. Evelyn sabia. E estava pronta para reinar. O retorno da rainha foi o final de uma era e o começo de outra. Capítulo 25. O olhar final e a nova era. Evelyn Reed, agora CEO da Nexacorp, estava em seu escritório. Um espaço pensado para a eficiência. Ben, seu chefe de operações de TI, estava com ela. O conselho havia aprovado sua liderança. A empresa precisava dela. Ben, Evelyn disse, calma. Precisamos reestruturar tudo. Desde a segurança até a cultura da empresa. O legado de Arthur e seu pai precisa ser completamente apagado. Ben assentiu, o tablet em suas mãos. Concordo plenamente, Evelyn. Eu já iniciei a auditoria dos sistemas. Precisamos identificar todas as vulnerabilidades e eliminar qualquer acesso residual. Evelyn olhou para fora da janela. Para a cidade abaixo. Um novo caminho para a Nexacorp. Ela havia retornado para reivindicar o que era seu por direito. A tecnologia do projeto Fênix, sua visão, sua empresa. Precisamos garantir que o projeto Fênix seja usado para o bem, Evelyn declarou. Precisamos desenvolver a próxima geração de tecnologia de segurança. Algo que realmente proteja as pessoas. Ben estava compilando dados sobre as empresas que compraram partes do projeto Fênix. Ele sabia que a recuperação total seria difícil. Evelyn. Ben disse. Eu ainda estou rastreando a Omnicorp. Eles têm uma parte significativa dos dados. E eles não estão cooperando. Evelyn sentiu uma pontada de frustração. A ganância do passado persistia. Ela precisava resolver essa questão. A Omnicorp vai cooperar, Evelyn disse com firmeza. Eu vou garantir isso.
Precisamos recuperar todos os dados roubados. Evelyn decidiu confrontar a Omnicorp diretamente. Ela enviou uma mensagem criptografada para a Omnicorp, não como CEO, mas como NYX. Vocês têm algo que me pertence. Entreguem. Ou eu farei com que todos saibam o que vocês fizeram com os dados do projeto Fênix. A sua rede de vigilância será exposta. A Omnicorp recebeu a mensagem. Eles sabiam quem era NYX. Eles sabiam de suas capacidades. A ameaça era real. Arthur Reis, em sua cela, ouviu sobre a nova direção da Nexacorp. Ele sentiu ressentimento e respeito relutante. Ele a havia subestimado completamente. Ele havia sido derrotado por ela. Ela está fazendo o que eu deveria ter feito. Arthur murmurou para o detetive. Ela é a verdadeira líder. O detetive apenas anotou algo. Ele não estava interessado nas confissões de Arthur sobre a nova liderança da Nexacorp. Ele estava focado em seus crimes. A derrota de Arthur era completa, mas a ascensão de Evelyn estava apenas começando. Evelyn, em seu escritório, sentiu a Omnicorp Cedar. Eles concordaram em devolver os dados. Ela sabia que ainda havia muito trabalho a ser feito. A reconstrução da Nexacorp seria longa, mas ela estava pronta. Ela havia retornado para reivindicar o que era seu. Ela havia triunfado sobre a traição e a incompetência. O retorno da rainha foi um sucesso. Evelyn sabia que o caminho à frente seria desafiador, mas ela estava pronta para enfrentar qualquer coisa. Ela havia transformado a tragédia em renascimento. Ela se tornou a líder que a empresa precisava. Arthur não podia mais interferir. Ele estava fora do jogo. Evelyn estava no jogo. E ela estava prestes a vencer. Arthur Reis não sabia que a faxineira seria a nova rainha. Mas Evelyn sabia. Evelyn sabia. E estava pronta para reinar. O retorno da rainha foi o final de uma era e o começo de outra.